Fundamentos de redes de computadores. Vídeo apresentação referente à disciplina Fundamentos de redes de computadores, ministrada pelo professor Tiago Bruno Caparelli no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, Campus Uberlândia. Serão apresentados inicialmente alguns conceitos, de maneira breve, relativos à disciplina, permitindo uma noção sobre os assuntos trabalhados ao longo do semestre. Estes conhecimentos servem como requisito à assimilação de conteúdos ministrados em disciplinas de outros períodos, bem como à prática do futuro profissional. Ao final, será apresentada a resolução de 2 exercícios aplicados. Além disso, optou-se pela exposição de maneira simultânea e o mais fiel possível do áudio com relação àquela exibida no monitor, visando uma maior acessibilidade ao máximo de espectadores, atendendo tanto àqueles com problemas auditivos quanto aos que possuem deficiência visual. Noção de rede. Intuitivamente, a ideia de rede está presente no dia a dia de cada um de nós. Expressões como rede de amigos, de farmácias, de supermercados, de cinemas, entre outros, são comuns e empregadas sem a necessidade de maiores considerações. O termo rede representa um conjunto de elementos que, de alguma forma, se relacionam de maneira mais ou menos complexa, se utilizando de determinado meio. Histórico da evolução do conceito de redes. Em cada etapa da história, o homem desenvolveu tecnologias que facilitassem a realização de tarefas, servindo como marcos às 2 revoluções industriais. A comunicação entre as pessoas, da mesma forma, evoluiu de formas presenciais e síncronas para outras em que a distância no tempo e no espaço se tornaram comuns. Até o século XX, estas tecnologias evoluíram de maneira lenta, de modo que inicialmente a comunicação estabelecida entre os elementos de uma rede era simples, precária, demorada e, não raro, ineficiente. O surgimento dos computadores e seu constante aprimoramento veio proporcionar um ritmo de mudanças impensável até então. A tecnologia permitiu o desenvolvimento e evolução de computadores de tal forma que máquinas que antes ocupavam salas inteiras, chegamos àquelas que podem ser transportadas facilmente para qualquer lugar. Devido a esta característica e funcionalidade, o computador se tornou um meio pelo qual os elementos de uma rede se comunicam. Redes de computadores, assim, pode ser entendida como uma locução em que um conjunto de computadores autônomos estão interconectados por uma única tecnologia. Na figura, representado um computador servidor, que por ter uma maior capacidade de processamento, pode se conectar a outros tantos aparelhos. Aqui indicados alguns, que já até foram superados, retirados no mercado, e outros que ainda estão aí em uso. Ainda sobre o assunto, quando se fala em redes de computadores, é importante destacar que a tecnologia chegou ao ponto de tornar o contato ou conexão entre as máquinas independente de meios como cabos ou fibras óticas, avançando para ondas de infravermelho e satélites. A internet e a www, apesar de serem empregadas como sinônimos e exemplos de rede, do ponto de vista técnico não são, porque a primeira se constitui numa rede que interliga outras redes, e a segunda, um sistema distribuído, que funciona na internet. Como na informática em geral e outras tantas áreas do conhecimento, no tocante a redes de computadores, empregam-se termos oriundos da língua inglesa, como aqueles ilustrados na figura a seguir, que seriam os nós, os hubs e os backbones, que permitem deduzir, inclusive, de onde é que provém os avanços do setor, ou seja, principalmente dos Estados Unidos, que é o país onde predomina a língua inglesa. Importância do estudo das redes de computadores. O estudo das redes de computadores é necessário para a viabilização da comunicação desde grupos de amigos até grandes corporações, como empresas de telefonia, passando ou chegando inclusive a setores estratégicos de um país, como os de defesa e de transporte, notadamente o transporte aéreo. Além disso, deve ser contemplado também o uso que se tornou muito difundido, principalmente na primeira década do século XXI, através de aparelhos celulares que permitem a transmissão de voz e de imagem, ou de mensagem.
Entre as muitas classificações que nós podemos fazer das redes de computadores, uma leva em conta a abrangência. E assim, conforme a área de abrangência, uma classificação possível para as redes permite agrupá-las em locais, metropolitanas, geograficamente distribuídas e redes sem fio. No caso das locais, também denominadas LANs, elas têm como exemplo as redes privadas, contidas num prédio, numa universidade e num sistema ou num imóvel único, que possuem alguns quilômetros de extensão. No caso das metropolitanas, conhecida por MANs, nós temos aquelas que abrangem uma cidade inteira, sendo exemplo uma rede de televisão a cabo. Aquelas geograficamente distribuídas, chamada também de WAN, se estendem pelo território de um país ou de um continente. As redes sem fio, por seu turno, permitem a conexão de componentes de um computador sem utilização de fios. Um exemplo é a utilização do Bluetooth, muito difundida entre os celulares. Bom, chegamos agora à apresentação de 2 exercícios representativos da disciplina e que foram apresentados inicialmente pelo professor nas primeiras aulas. Dentre os trabalhos e listas de exercícios aplicadas ao longo do período, 2 deles foram selecionados. Um seria o número 3, o outro o número 6. Por que eles foram selecionados? Bom, apesar do curso de Sistemas para a Internet não demandar um conhecimento muito aprofundado de matemática, nem de nenhuma área afim a ela, o que se verificou desde o primeiro momento é que havia a necessidade de conhecimentos mínimos de matemática para a realização de algumas contas e que esses cálculos seriam primordiais no desenvolvimento dos conceitos. Assim, na disciplina Fundamentos de Redes, nós tivemos a oportunidade de verificar que, sendo uma disciplina muito teórica e de pouca aplicação, de pouca realização de exercícios em laboratório, muitas das questões eram resolvidas mesmo sem a necessidade de consultar a internet. Mesmo assim, para efeito de pesquisa, nessa primeira lista nós já fizemos algumas pesquisas para responder principalmente as questões que necessitavam de um conhecimento técnico bem específico. Um outro ponto a ressaltar é que esses cálculos desenvolvidos na primeira lista já foram um pontapé para que nos próximos pontos desenvolvidos fossem trabalhados os conceitos de bit e de byte, de maneira que era para a realização dos cálculos o conhecimento, ou necessário, esse conhecimento que foi obtido a partir da primeira lista. Vamos ao primeiro exercício. Um fator que influencia no retardo de uma rede é o tempo necessário para armazenar e encaminhar pacotes em switch. Se o tempo de comutação for de 10 microsegundos, é possível que este seja um fator importante na resposta de um sistema que conecta Porto Alegre a Belém, aproximadamente 4.500 km. Suponha que a velocidade de transmissão no fio seja 2/3 da velocidade da luz no vácuo. O que se pretendeu desenvolver nesse exercício foi justamente a realização de alguns cálculos, levando em consideração os conhecimentos já obtidos no ensino médio e introduzir o conceito de informação e pacotes de informação que são transmitidos através da internet. Justamente isso vai ser aprofundado ao longo da disciplina e foi possível, a partir desse primeiro momento, ter o contato com essa questão de pacotes de informação e com o tempo de transmissão. Na resolução, então, nós temos, inicialmente, que o tempo de comutação, fazendo a conversão, de 10 microsegundos, corresponde a 0,0001001 segundos. Por seu turno, a velocidade de transmissão é 2/3 da velocidade da luz, ou seja, 300 milhões de metros por segundo, ou
vezes 2/3, né, que daria 200 milhões de metros por segundo. Assim, aproveitando aquela fórmula da física que diz que quando a velocidade é constante, a distância é igual à velocidade vezes o tempo, nós temos que a distância vai ser igual a 200 milhões vezes 0,00001. Assim, a distância encontrada vai ser igual a 2.000 metros, que é equivalente a 2 quilômetros. Então, como a distância aproximada entre Porto Alegre e Belém é de 4.500 quilômetros e a distância calculada de apenas 2 quilômetros, o retardo na comunicação que é feita entre elas não será um fator importante. Exercício número 6. Redes sem fio são fáceis de se instalar, o que as torna bastante econômicas, pois geralmente os custos de instalação são maiores que o valor do equipamento. Apesar disso, elas têm algumas desvantagens. Cite 2 delas. Nesse exercício, dada a carga justamente conceitual que ela envolve, foi feita pesquisa na internet e, a partir daí, o que se depreendeu foi que, como resposta, a gente teria como desvantagens poder destacar a qualidade de serviço, que é menor que a das redes cabeadas, uma vez que é pequena a banda passante devido às limitações da radiotransmissão e a alta taxa de erro devido à interferência, e ainda havendo que se destacar o custo, já que o preço dos equipamentos de rede sem fio é muito mais alto que os equivalentes em redes cabeadas. Bom, só voltando um pouco aqui, então, nesses 2 exercícios e nos demais que foram apresentados, o objetivo era justamente esse: fazer com que se treinasse alguns dos conceitos que serviriam para desenvolver a disciplina ao longo dos 6 meses e fazer com que os alunos interagissem e buscassem respostas às questões. Tanto é que o professor dispensou alguns minutos da sua aula para que os alunos discutissem e resolvessem as questões, chegando a um consenso. Depois apresentou uma solução e, comparando, foi possível verificar a resposta correta. Além disso, os conteúdos inicialmente abordados já foram ali explanados. E, além disso, serviu também como atividade avaliativa, que foi lançada posteriormente no disco virtual. Quanto à referência bibliográfica, no caso, ela foi de um livro indicado como livro-texto que se encontra disponível na biblioteca, portanto, fácil de ser consultado. E a metodologia empregada consistiu justamente em desenvolver, ao longo de 2 ou 3 aulas, não me lembro bem, a dinâmica de permitir que os alunos discutissem entre si e depois tirassem a dúvida com o professor a respeito dos conceitos e da maneira de se chegar a um resultado. Outras informações sobre o assunto de redes de computadores, poderão ser obtidas nas fontes que inspiraram esta apresentação, que estão listadas a seguir e que foram utilizadas ao longo da disciplina. Muito obrigado pela atenção.